Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Eliana, eu sou do Centro Espírita Menina Magali e essa noite eu estou aqui representando a USE de Santo André. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e que Jesus possa envolver o coração de cada um de nós. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E os Espíritos nos dizem não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende aliviar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Hoje nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Mas o que será que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre as expiações. Todo espírito, quando se afasta das leis de Deus, quando age em desacordo com o que as leis de Deus vêm nos falar, ele entra em desequilíbrio e acaba contraindo aí uma dívida, não só com as leis de Deus, mas também com a própria consciência. Então, para que ele retorne o equilíbrio, para que ele retorne a harmonia, ele precisa expiar as suas faltas, ele precisa pagar a dívida que ele contraiu. Então, isso é através da expiação das suas faltas. Então, a expiação nós podemos dizer que é o conserto daquele que se equivocou. É o pagamento da dívida que se contraiu. Ou é o acerto de contas com a própria consciência e com as leis de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós estamos expiando as nossas faltas, consertando os erros que nós cometemos no passado, nós também estamos em processo de crescimento, de evolução. Então, nós estamos aprendendo coisas novas, adquirindo novos conhecimentos no nosso estágio evolutivo. A Terra é um planeta de expiações e provas. Provas por quê? Porque aqui nós também temos a oportunidade de demonstrar, de colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos, todo o aprendizado que nós já trazemos no nosso espírito de outras experiências que nós já tivemos durante toda a nossa existência. Então, dentro desse estágio que nós estamos, nós acertamos as contas que nós contraímos no passado, provamos aquilo que nós já aprendemos, colocando em prática. Se nós não formos muito bem nessas provas, nós vamos ter que voltar e provar novamente. E estamos adquirindo novos conhecimentos. Estamos ainda enriquecendo o nosso espírito para que possamos seguir em frente no nosso processo evolutivo, no nosso progresso. Agora, o fato de uma pessoa estar passando por dificuldades, por sofrimentos, não quer dizer que ela já esteja expiando as suas provas. Porque não basta estar em dificuldades para já estar em acerto, pagando a sua dívida, digamos assim. O que vai fazer diferença é a maneira como a pessoa se coloca diante desse desafio, diante dessa dificuldade. Ela pode aumentar ainda mais o seu saldo devedor se ela se colocar com revolta. Se diante, por exemplo, de uma doença, um desafio muito sério na vida dela, ela se colocar com agressividade, com violência, achando que o mundo é culpado pelos seus sofrimentos, que Deus não tem piedade dela e permite que ela sofra, ela está aumentando seu saldo devedor, não está aproveitando a oportunidade de aprendizado que ela tem nesse momento de dificuldade. Agora, aquele que sabe cultivar a paciência, que procura passar pelas dificuldades com resignação, buscando compreender o porquê desse sofrimento, o porquê desse momento difícil, buscando enxergar o que a vida está tentando mostrar, tentando ensinar para ele nessa fase difícil, com certeza ele está caminhando para saldar o seu saldo devedor, para quitar a sua dívida e seguir rumo a dias melhores, a dias mais felizes no futuro.
plena, um estado de contentamento. Então, será que é possível nós sermos felizes realmente, ter essa satisfação plena, vivendo no mundo de expiação e provas, onde nós temos ainda muitas dificuldades, muitas dores nos esperando e muitas coisas para provar? Será que é possível nós termos esse sentimento de satisfação plena, tendo em vista a máxima que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabendo que nós temos tantos irmãozinhos que não têm o mínimo necessário para sobreviver. Nós estamos todos aqui encarnados porque temos inúmeras lições para aprender. Temos os nossos débitos para quitar, nossas provas para cumprir. Mas dependendo de como nós nos colocamos diante de tudo isso que a vida nos oferece, nós podemos viver uma felicidade relativa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Jesus nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso quer dizer que não basta nós dizermos que acreditamos no amor de Jesus, que acreditamos na bondade infinita e na misericórdia de Deus. É imprescindível que nós busquemos compreender as suas leis, busquemos colocar em prática essas leis, para que a gente possa compreender a sua bondade, para que a gente possa compreender tudo que envolve a nossa existência e podemos aí então ter essa felicidade relativa. Se nós acreditamos em Deus e na sua justiça, nós temos que confiar nele e nos seus desígnios em todos os momentos, não só nos momentos bons. Porque quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo na nossa casa, quando o problema está lá na casa do vizinho, é muito fácil a gente acreditar em Deus, nós mantermos a nossa fé. Mas quando o problema entra na nossa casa, afeta a nossa família, aí a nossa fé fica abalada. E é muito comum a gente ouvir dizer: puxa, o que será que eu fiz para merecer isso? Por que será que Deus me permite passar por uma situação assim? Ou fulano, ele é tão bom, só faz coisas boas, ajuda todo mundo. Por que será que é permitido que ele passe por tanta dificuldade? Então, onde está aí a fé verdadeira na vontade de Deus, na justiça de Deus, que não faz diferença de nenhum de nós? Nós precisamos compreender, primeiro, que a teoria de vida única não tem absolutamente nada a ver com a bondade e a misericórdia de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Então, se essa razão não está aqui, ela está em algum momento da nossa existência, no nosso passado. Como é que nós poderíamos, por exemplo, justificar as doenças de nascença ou as deficiências físicas que a pessoa já nasce, né? Sem a reencarnação? É impossível, não tem como. Porque se a pessoa já nasce com uma prova tão difícil, essa razão não está aqui, a causa disso não está nesta vida, está no outra, no passado. Então, desta maneira, nós podemos compreender melhor a justiça de Deus. E até mesmo nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas simples. Se nós levarmos em conta só o nosso aqui e agora, fica difícil de compreender essa justiça. Porque ela usa todos os acontecimentos da nossa vida para nos impulsionar ao progresso. E tudo tem uma razão de ser. Então, nós temos que ter em mente isso. Se a razão está aqui, está em algum momento da nossa existência. Mas a razão existe, porque Deus não deixa que nós passemos por nada que não seja necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Jesus nos diz que a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos viver sim momentos de alegria. Se nós tivermos como parâmetro para o nosso viver as leis de Deus, os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque se vivermos dessa maneira, nós estaremos evitando o mau proceder e estaremos
consequências ruins nos dias de amanhã. Então nós já estamos preparando o nosso dia de amanhã através das nossas atitudes de hoje. A nossa felicidade nesse plano é o quê? A nossa consciência tranquila de trabalhar no caminho do bem. É a nossa consciência tranquila de tentar viver de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. Muitas pessoas acreditam que a verdadeira felicidade está no ter e esquecem completamente que isso não é verdade. A nossa felicidade está na busca do ser melhor, do ser mais humilde, de ser mais caridoso, de ser mais amoroso. E acredita que ter um carro mais novo vai fazer com que ela seja mais feliz, ter uma casa maior, uma casa mais moderna, ou ter o celular de última moda. Só que isso não faz a menor diferença. Porque embora as coisas materiais façam parte da nossa vida, elas não influem em nada para o nosso progresso espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então, na verdade, a diferença está nas nossas atitudes em relação àquilo que nós temos, como nós agimos em relação aos bens que nós podemos ter. Se uma pessoa tem muitos bens, mas lembra do seu irmão em necessidade, procura ajudar aquele que está numa situação de miséria, amenizar o sofrimento daquele que não tem nem o mínimo necessário para sobreviver, é claro que ela vai ter um sentimento de satisfação no coração. Mas aquele que usa dos seus bens somente para si, com orgulho, com egoísmo, sem lembrar dos seus irmãos em necessidade, até com um sentimento de desprezo por eles, essa pessoa não vai conseguir ter esse sentimento de satisfação, esses momentos de alegria de poder ajudar o novo semelhante que está em necessidade. Então, o que faz realmente a diferença são as nossas atitudes em relação àquilo que nós temos. Quantas pessoas que diante da doença, como o câncer ou a AIDS, elas não se dispõem realmente de abrir mão de tudo que tem para se ver curado ou ver um ente querido curado. Mas esse não é o caminho. E é aí que nós vemos que de nada adianta o acúmulo dos bens materiais. Porque tem muitas coisas que o dinheiro não compra. E nem o cartão de crédito, né, gente? E a felicidade verdadeira que Jesus veio nos falar, ela não está à venda. Isso é uma conquista de cada um de nós. Isso nós vamos conquistar através do nosso esforço em viver os ensinamentos de Jesus. Nós vamos conquistando o nosso progresso, o nosso crescimento e chegaremos sim a essa felicidade verdadeira, a esse sentimento de satisfação verdadeiro que Jesus nos fala, que Jesus nos prometeu. Os espíritos superiores nos dizem também que o mais rico é aquele que tem menos necessidades e que a prova da riqueza ela é mais perigosa do que a prova da miséria, porque ela sustenta os nossos vícios, né? O orgulho, a vaidade e o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós encontramos: a quem culpar por todas as aflições, senão a si mesmo? O homem é, na maior parte dos casos, o autor dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte ou a providência. Na realidade, nós somos os autores dos nossos infortúnios, das dificuldades, dos desafios pelos quais nós temos que passar. Dentro da lei de ação e reação, tudo o que nós fizermos vai ter uma consequência, boa ou ruim, mas nós vamos arcar com isso. Então, se as consequências são ruins, é porque nós fizemos as nossas escolhas mal feitas, escolhemos caminhos infelizes, e agora nós temos que arcar com as consequências dessas escolhas. Então, se nós soubermos enfrentar as nossas dificuldades com resignação, com paciência, buscando realmente compreender o porquê disso, então com certeza nós vamos sair mais fortalecidos
lembrando sempre que cada dificuldade é reflexo das nossas escolhas. Deus, Ele é a bondade extrema. Ele não vai nunca castigar ninguém. Ele vai nos dar oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, oportunidade de resgate dos nossos débitos. Mas Ele nunca castiga ninguém. Ele nos dá, sim, as oportunidades de crescimento, oportunidade de preparação e até de construção de novas coisas na nossa vida, na nossa existência. Então, Ele não faz diferença de ninguém, porque Ele nos dá a todos as mesmas oportunidades. Então, não vai existir punições ou recompensas na nossa existência. Tudo vai ser reação das nossas ações. A vida simplesmente vai nos devolver aquilo que nós demos a ela. Então, se uma pessoa ela é positiva, ela tem pensamentos bons, ela acredita de verdade no caminho do bem, se esforça nesse caminho, ela vai ter tudo isso para ela, porque ela atrai isso para ela. Agora, uma pessoa que é negativa, que se acha a pior do mundo, que se coloca como uma vítima da vida, que acha que tudo vai dar errado para ela, porque ela é uma coitadinha, ela está atraindo tudo isso para ela. São os pensamentos, a força dos seus pensamentos, ela está atraindo isso para si. Eu digo que a vida nos retorna aquilo que nós damos a ela. É como se fosse uma bolinha de borracha. Se a gente pega uma bola de borracha e joga na parede com uma força mediana, essa bola vai voltar na mesma força e a gente pode pegar sem problema. Mas se a gente pegar essa bola e jogar com muita força, com muita violência, ela vai voltar na mesma intensidade e vai poder nos machucar. Então quer dizer que o dia de amanhã, o que nós vamos viver no nosso futuro, depende das nossas escolhas no hoje. Então nós podemos começar desde já, modificar os nossos pensamentos, modificar os nossos sentimentos, as nossas escolhas, buscando sempre nos direcionar pelos evangelhos de Jesus. Porque com certeza o nosso futuro vai ser mais tranquilo. Nós não teremos consequências desastrosas para arcar. Tem algumas religiões que ainda pregam o sofrimento eterno, esquecendo que a bondade divina, ela sempre usa como método de evolução a educação e o amor. Por mais que nós tenhamos errado no nosso passado e que nós estejamos arcando com essas consequências agora, né, do sofrimento, nós devemos lembrar do que Jesus nos disse, que o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos escolher esse caminho, para que a gente possa fazer o nosso caminho mais bonito, para que a gente tenha um dia de amanhã mais tranquilo. Jesus também nos diz que nenhuma das ovelhas se perderá. Ninguém vai ficar no sofrimento eterno. Deus não permite que isso aconteça. Ele acredita em cada um dos seus filhos. E Ele sabe que cada um ao seu tempo vai despertar para as verdades que Jesus nos trouxe, para as suas leis. E aos poucos vão abrindo a mente, vão abrindo o coração para novos caminhos, para os novos aprendizados, vão ganhando novas oportunidades para poderem crescer, para poderem evoluir e chegar à perfeição que todos nós chegaremos, porque estamos destinados a isso. Tem muitos espíritos que, dependendo do seu grau evolutivo, eles podem participar do seu planejamento reencarnatório. Então, acompanhar os seus benfeitores, sabendo dos seus erros do passado, das dívidas que trazem consigo, participam da escolha das situações que vai passar, para que possa expiar as suas faltas, pode escolher as suas provas. E aí a gente pergunta, né? Puxa, por que eu não me lembro desses compromissos que eu assumi? Ou dos erros que eu cometi no passado? Porque aí ia ficar mais fácil para eu consertar agora. Né? Sabendo do que eu errei, eu ia procurar não errar mais naquele ponto. Mas isso não é verdade. Se nós soubéssemos, se nós nos lembrássemos, ia complicar ainda mais a nossa jornada. E Deus nos permite o esquecimento justamente porque Ele sabe disso.
nosso passado, nós dificultaríamos ainda mais a nossa caminhada. Imagine se nós soubéssemos que fomos um grande inimigo do nosso próprio filho. Será que seria fácil amá-lo como nós o amamos hoje? Ia ficar mais complicada a situação, né? Saber quais os erros que cometemos, ou quem nós prejudicamos, quem nós humilhamos, ou quem nos prejudicou, nos humilhou. Será que nós teríamos controle para conseguir desenvolver o amor e o perdão? Seria mais difícil, por isso Deus nos permite o esquecimento. Agora, por um outro lado, se nós fizermos uma análise sincera de nós mesmos, observando as más tendências que nós ainda trazemos, os nossos defeitos, os nossos vícios, não vai ser difícil de ter uma boa ideia dos compromissos que nós assumimos na espiritualidade. Dá para ter uma boa noção de tudo aquilo que nós precisamos consertar, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos mudar. E a mesma coisa com os nossos relacionamentos. Se nós analisarmos sinceramente, nós vamos saber exatamente com quem nós precisamos desenvolver o amor, o perdão, a harmonia. Então, Deus, em sua extrema bondade, nos permite esquecimento, mas se formos sinceros conosco mesmo, nós saberemos aonde nós precisamos melhorar e fazer aí uma grande reforma na nossa vida. Quando Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Ele está nos dizendo que aquele que sabe passar pelas aflições com sabedoria, com paciência, com resignação, já compreendeu que a dor, ela é o início da cura para os nossos males. E ela terá, sim, o seu conforto reservado para os dias futuros. Nós podemos até nos sentir felizes pelas dificuldades que nós passamos hoje, porque é a oportunidade que Deus está nos dando de quitar a nossa dívida, de resgatar os nossos débitos. Então Ele faz aí um abatimento da nossa dívida, uma anistia, deixa um pouquinho mais barato, para que a gente possa quitar isso tudo hoje mesmo, nesta encarnação, e que possamos ter dias mais confortáveis no futuro, onde não tenhamos tantas consequências desagradáveis para arcar ainda, né? Porque senão a gente ainda pode passar por muitos séculos de sofrimento. Então temos a oportunidade aqui e agora de sermos melhores, de resgatarmos aí uma grande parte das nossas dívidas. Agora o homem pode agravar a sua situação e pode amenizar as suas aflições aqui nessa reencarnação. Ele vai suavizar as suas aflições quando ele busca o entendimento, quando ele busca a compreensão desses momentos difíceis, quando ele busca seguir o caminho de Jesus, quando ele compreende que ele é o único responsável pelas suas dores e busca ser melhor, busca crescer, busca melhorar a cada dia, sem reclamação, né? Ele não vai reclamar por conta das suas dificuldades, ele vai agradecer a Deus as oportunidades que ele está tendo de crescer e de ser melhor. Agora, ele vai agravar a sua situação quando ele se coloca com revolta, com agressividade, achando que o mundo é culpado por suas dores e que ele não fez nada para merecer isso. Então aí realmente a dor vai parecer enorme e infinita. Ele vai demorar um bom tempo para conseguir resgatar aí os débitos que traz consigo. E tem muitas coisas que infelicitam o homem aqui reencarnado, né? Desanimam o homem. E uma coisa que infelicita muito é a perda de um ente querido. Tem muitas pessoas que realmente não conseguem aceitar esse fato, que na verdade é a única certeza da vida, que nós vamos voltar para casa, porque a morte não existe. Estar reencarnado é como se estivéssemos num colégio interno. Estamos internados num colégio interno, onde nós temos inúmeras tarefas, inúmeras lições para aprender, as nossas provas. Terminando o nosso período de matrícula, nós estamos aptos a seguir por outros caminhos, aprender, buscar aprendizado em outras escolas. Então nós não podemos ser egoístas de querer que esse ente querido permaneça junto de nós, se ele já tem condições
já conquistou um degrau a mais no seu caminho, no seu progresso, e pode seguir por outros caminhos. Nós precisamos compreender esse momento, entender que ninguém perde ninguém. Nós voltamos para casa, que fica, na verdade, num outro plano. Então devemos manter a fé em Deus sempre. E se amamos esse ente querido que voltou para casa, em nome desse amor, nós devemos respeitar esse momento pelo qual ele passa e seguir a nossa jornada, o nosso estágio terreno, procurando fazer o melhor, para que quando chegue o nosso momento de retornar, nós tenhamos a consciência tranquila de ter feito as nossas lições, as nossas tarefas muito bem feitas enquanto estivermos aqui. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, as pessoas na verdade se desesperam por falta de conhecimento. Ele diz: a desinformação e as concepções erradas sobre a vida futura são responsáveis pelo temor da morte. Então a escola é realmente a escola bendita, o planeta Terra é realmente a escola bendita que nos dá as oportunidades que nós necessitamos para sermos melhores. Então nós precisamos compreender isso, buscar sempre entender aquilo que nós desconhecemos, para que não soframos à toa. Então aqueles que nós julgamos partirem prematuramente, eles também estão sob os cuidados de Deus. Deus cuida de cada um de nós com todo amor e com todo carinho. Então, seja aquela criança que nem chegou a ver a luz do dia, ou aquele jovem que foi abordado no caminho, Deus está cuidando de cada um deles. O prematuro, na verdade, é por nossa conta, porque cada um retorna ao lar no seu momento, na sua hora e amparado pelo Pai maior. Aqueles que estão muito ligados à vida material, que acham que a sua verdadeira felicidade está nos prazeres que a matéria oferece, ele realmente se desespera diante da morte, porque acha que vai deixar tudo de melhor aqui e que vai realmente acabar tudo. Mas aquele que já se elevou acima dos prazeres que a matéria pode nos oferecer, ele compreende que esse não é o caminho, que o caminho que importa é o caminho do bem, o caminho do amor. E seguindo por esse caminho, ele vai ter a sua consciência tranquila e quando chegar o seu momento, ele vai poder retornar em paz, com a consciência tranquila. Na questão 964, Kardec pergunta: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Por menor que seja uma atitude nossa, ela pode ir contra as leis de Deus. E nós vamos responder por isso. Portanto, a nossa felicidade ou a nossa felicidade futura, infelicidade ou felicidade futura, só depende de nós, das nossas escolhas, porque serão reflexo daquilo que nós fizermos no dia de hoje. Então, se nós temos o livre-arbítrio como patrimônio, nós precisamos começar a usá-lo de uma maneira mais feliz, para bons caminhos, para o caminho do amor, para que a gente possa garantir um futuro mais agradável. Então, as dificuldades e os desafios, que são de nossa inteira responsabilidade, elas vêm para nos despertar para a nossa marcha evolutiva, para a nossa necessidade de progresso. Enquanto o amor vem nos convidar discretamente, a dor, ela vem nos fazer um chamado urgente para a realidade espiritual, vem nos dar realmente um chacoalhão para a gente poder enxergar aquilo que realmente tem valor na nossa vida, para o nosso progresso e para o nosso crescimento. Carlos Drummond de Andrade, ele nos diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, aquele que sabe passar pela dor com sabedoria, com resignação, com paciência, ele com certeza está caminhando para viver dias melhores, dias mais felizes. Mas aquele que se deixa envolver pelo sofrimento,
que se envolve pelas aflições, ele acaba se tornando desventurado e não consegue nem ter a esperança no coração de dias mais agradáveis, de dias melhores. Jesus também nos disse: meu reino não é deste mundo. Mas é aqui, nesse mundo, que nós temos recursos para a nossa vida futura. É aqui que nós podemos nos libertar das nossas aflições. Porque cada um de nós tem a humildade de reconhecer as responsabilidades diante de cada momento difícil, de cada desafio que surgir no nosso caminho, buscando enfrentar esses desafios com a paciência, com a resignação necessária, cultivando sempre no coração a esperança de dias melhores, de dias mais agradáveis e de um futuro consolador. E lembrando de Joana de Ângeles, que nos diz na sua obra Celeiro de Bênçãos: a felicidade será a plenitude do teu espírito, passando o sofrimento a ser lembrança ditosa, graças ao qual conseguirá a vitória real. Que Jesus nos abençoe.